Olá novamente. Nessa nossa aula 12, iremos considerar então historicamente o trajeto do Japão depois de ter apresentado a rendição em 1945 diante das forças aliadas. Acredito que isso talvez seja um dos maiores pontos de virada do Japão no século XX. Haverá toda uma reorientação que terá reflexos na sua economia, na sociedade e na política. Então, estamos praticamente já lidando com o Japão contemporâneo, que aparentemente, no primeiro momento, apresentava um cenário sombrio de derrota e humilhação. Mas, na verdade, os interesses do maior vencedor, que foi os Estados Unidos da América, na Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra, ele vai propor uma aliança com o Japão a ser reconstruído em todos os termos e haverá uma ajuda. Uma ajuda, e isso vai permitir uma nova inserção da economia japonesa. Uma economia reconstruída e que vai ganhar um dinamismo todo próprio depois da Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe como uma pintura do Takashi Murakami, né, talvez um dos maiores artistas contemporâneos hoje, que sintetiza, né, a tradição com a modernidade, a vibração da modernidade japonesa na era contemporânea. Né? Então, achei digno já de levar isso como uma capa. Então, o que temos no imediato pós-guerra é uma expectativa dos japoneses com relação à realidade depois da rendição do navio USS Missouri. Né? Muitos, claro, japoneses estavam aliviados com o final dos conflitos, foram anos de uma economia de guerra. Muitos estavam apreensivos, não sabiam o horizonte dos tempos, mesmo porque, como eu falei na aula passada, os japoneses, muitos foram educados a enxergar o outro, principalmente os ocidentais, como uma espécie de aberração, né? Um monstro. E, claro, veio uma leva de americanos, de tropas aliadas, e isso gradativamente vai mudando a percepção dos dois lados, tanto os americanos que entram em contato com uma cultura antes antagônica, visto no teatro de guerra, mas depois com a grande curiosidade de assimilação. Na verdade, até podemos dizer que além da imigração japonesa, que se espalha por várias partes do mundo, isso inclui inclusive o Brasil, no início do século XX, os americanos, depois que eles praticamente apresentam, assimilam algumas coisas do Japão e apresentam isso no mercado global, através de produtos, de personagens, de valores, né? Inclusive alguns bastante idealizados e simplificados, né? O que aí deixa de entender também a complexidade da cultura japonesa. Mas voltando, logo depois da guerra, os estrangeiros em geral nas terras japonesas começaram inclusive a se fixar em residências. Você tem casos de soldados americanos casando com japonesas e por assim vai, né? Então isso tudo foi resultado de uma coisa singular, porque ao contrário da Alemanha e da Coreia, o Japão ele não foi dividido em áreas pelos aliados vencedores depois da Segunda Guerra. Na verdade, foi muito mais um caso de ocupação dos Estados Unidos a supervisionar toda a reconstrução política e econômica do país sob o comando supremo das forças aliadas. Né? Depois aqui eu escrevi errado, tá? Aqui é o CSFA, é Forças Aliadas e não Forças Armadas, me perdoem por isso. Né? E tudo isso iria ficar sob ofício do ex-governador das Filipinas, o general Douglas MacArthur. Né? Aqui retratado o seu cachimbo.
e a sua sede ficaria aí no prédio da Daiichi Seimei, que é em Tóquio, com vistas ao Palácio Imperial Japonês. Então é algo bastante significativo, né? Bastante emblemático, essa presença de um governador militar estrangeiro, né, chamado na época de Gaijin Shogun, né, um generalíssimo estrangeiro, né, pelos japoneses. E apesar do general americano responder à autoridade do presidente Washington, o MacArthur ele vai se encarar praticamente como soberano dessa nação asiática, né? Ele tinha um misto de fascinação e arrogância paternalística. Inclusive, ele falava que ele entendia a mente japonesa por ele ter residido por décadas nas Filipinas. E ele achava que ele conhecia, então, a essência, a alma asiática. Né? E, claro, completamente inadequado, uma visão simplificada, mas o fato é que as primeiras atitudes do MacArthur e do Conselho dos Aliados foi a reconstrução do país. Como que o Japão deve ser reconstruído? Mesmo porque você tinha uma economia devastada, fome, crime generalizado, né, desemprego, o mercado ilegal após 45 vicejou, e MacArthur então vai requisitando grandes suprimentos de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos para a economia japonesa, isso no primeiro momento. Né? O Conselho das Forças Aliadas também estava esperando conter uma onda de revanchismo que poderia surgir no Japão, né? E afastar qualquer ascensão de partidos mais nacionalistas e anti-americanos. Inclusive o MacArthur ele cedo abre o diálogo com o imperador Hirohito, né? E ele vai dialogar com lideranças políticas e militares japoneses, e inclusive o conselho decide abrir um tribunal de julgamento, não à altura de Nuremberg, mas eles acabam julgando algumas figuras consideradas responsáveis pelas mortes na Segunda Guerra Mundial do lado japonês. Então, por exemplo, um deles é o general Hideki Tojo, que vai ser condenado por enforcamento, e na verdade ele até tenta suicídio na cela, depois não consegue, né? E muitos americanos, inclusive, sentiam que a responsabilidade também deveria ir para cima do imperador Hirohito. Né? Mas esse assunto era muito delicado. Né? O MacArthur percebeu que deveria, então, ser preservada a instituição imperial visando a uma melhor reestruturação e ordem do país. Então, decorrente disso, o imperador Shō, Hirohito, vai ser mantido no trono do Crisântemo, e a questão vai ser largamente não debatida no Japão por décadas, né? Até a morte do Hirohito em 89. Na primavera de 46, ocorreram as primeiras eleições no Japão democráticas, e isso com um aspecto até universal. As mulheres pela primeira vez poderiam votar, a foto aí embaixo demonstra isso. O primeiro-ministro escolhido vai ser o Yoshida Shigeru. Ele vai se tornar o protagonismo de papel de fazer a transição dos Estados Unidos como regente para um Japão democrático e soberano depois da Segunda Guerra. Né? Vão ser assinados inúmeros acordos de assistência militar. Os Estados Unidos, por exemplo, se retiram, mas mantêm uma base naval na ilha meridional de Okinawa, né? Até 1972, depois ainda mantém algumas outras bases na região, inclusive até hoje com protestos, né, no Japão. Essa presença americana vai provocar algumas reações, né, e uma delas, até mais notável, vai ser com a suposta visita do presidente Eisenhower dos Estados Unidos do Japão, e diante dos protestos ele cancela sua visita em 1960. Então a sociedade japonesa não é que ela é passiva, ela entende o que deve ser dialogado, mas ela também critica os abusos, né? Entende que é necessário resgatar a sua soberania, mas em novos termos, né? Acredito que o que é mais interessante vai ser a manutenção que foi mantida da ordem da unidade nacional, a criação de instituições políticas
e partidárias, sindicatos com alguma liberdade, tá? Os sindicatos, porque o MacArthur, os americanos entendiam que isso poderia ser celeiro de comunistas, e isso vai ser duramente combatido no Japão logo depois da Segunda Guerra, né? Em que os americanos não queriam nenhuma expressão de esquerda a emergir do Japão e ameaçar essa aliança especial com os americanos. A liberdade de imprensa, igualdade de direitos de expressões, todos seguindo aí de inspiração ocidental, né? A, Grandes conglomerados de empresas, as Zaibatsus, foi posto a termo. Haverá uma reforma agrária das grandes propriedades e isso tudo vai gerar uma transformação dos privilégios anteriores do Japão. Eu tenho até aqui na foto, peguei, achei interessante, o casal japonês contempla o cenário devastado de Hiroshima depois de 1945. Então isso aí eu acho que é bastante significativo para o Japão. Uma nova constituição ela vai vir à tona, né? Ela inclusive é produto de um memorando secreto que é americano, o Memorando Rowell, que tem aqui à direita, que apresenta até o rascunho e depois ele vai passar por supervisão do próprio MacArthur, em que ele praticamente entrega para a dieta japonesa, o parlamento japonês, a proposta a ser aprovada de uma constituição nova, de cunho essencialmente universalista, multipartidária, democrática, né, e pacifista, no seu artigo 9º. Bom, politicamente, o Japão ele começa então a orbitar em torno de alguns partidos políticos, claro, com o aval dos Estados Unidos, de certa maneira. Como eu disse, os partidos de esquerda, como o Partido Comunista Japonês, por muito tempo liderados pelo Kenji Miyamoto, ele é praticamente marginalizado. Porque predomina aí, primeiro, um senso de que deveria ter uma reconstrução e desenvolvimento econômico do Japão, em torno dos interesses das grandes indústrias e empresas, né, que se aglomeram em torno de um partido que melhor apresenta essa expressão para os interesses deles, né, que é o Partido Democrático Liberal, que vai predominar praticamente quase todo o período japonês depois da Segunda Guerra. Então, a posição em geral a esse Partido Democrático Liberal era fraco, era pulverizado demais. E os de esquerda, inclusive, chegam a ser, por vezes, declarados ilegais ou até mesmo relegados à marginalidade. Então, predominam os interesses do capital, dos grandes empresários, na reconstrução da economia, mas você não tem aí uma preocupação de uma extensão da proteção do trabalhador, dos direitos dos trabalhadores. Isso também a gente vai ver depois na Coreia do Sul, isso também é bastante evidente, né? Isso você vê isso depois na Coreia do Sul, depois da Guerra da Coreia. Acredito que o artigo da Constituição mais polêmico é o artigo 9º, né? Em que ele assegura que o povo japonês ele vai renunciar à guerra como direito soberano, né? E as forças militares nunca serão mantidas. Então dá um cunho pacifista, né? Você tem forças de autodefesa que vão proteger, sob o argumento da defesa, o Japão, em caso de ser atacado, e claro, ancorado nas defesas dos Estados Unidos da América, né? Mas isso em geral algumas vezes vai ser questionado para a sociedade japonesa. Eu trouxe aqui um artigo, uma ilustração de uma manifestação a favor. Muitos da sociedade japonesa entendem que foi muito oneroso uma política militarista das décadas anteriores da Segunda Guerra. Eles, então, não desejam mais ter essa direção, mas alguns começam a expressar isso cada vez mais criticamente, né? E tudo isso, no final, esse período de 45 a 51 é um período meio de transição. Somente em 51 em São Francisco, a ocupação do Conselho Supremo das Forças Aliadas, eles se retiram e devolvem o governo pleno
para os japoneses. Então é o fim formal da presença dos aliados americanos na condução do Japão, né? Agora, acredito que o lado mais espetacular de 1950 em diante seja o PIB, o crescimento do PIB japonês, né? Você tem entre 1950 e 73, o PIB, o crescimento do PIB anual médio chega a mais de 10%. Talvez seja uma das economias da segunda metade do século XX que mais cresce no mundo, né? E concomitantemente a isso, houve um pesado investimento em tecnologia. Então, revitaliza-se aqueles parques industriais japoneses. Há um pesadíssimo investimento em pesquisa, de inovação, né, vindos inclusive pegando produtos do exterior, readaptando, inovando diante dessas incorporações, né? O Japão vai desenvolver uma economia fortemente voltada para a exportação, criando uma ampla reserva cambial de moeda estrangeira, né, que vai ser investido em pesquisa de novas tecnologias, matérias-primas e fontes de energia para o seu desenvolvimento industrial. O ambiente internacional para as exportações japonesas também vão ser favoráveis a partir da década de 50. Né? Primeiro, tinha abertura e preferência comercial dos seus produtos no mercado americano, um enorme mercado consumidor, né? A Guerra da Coreia entre 50 e 53 também vai ser outro fator que vai catapultar a venda de produtos japoneses nos esforços de guerra, né? Por exemplo, peças e serviços da economia japonesa na Guerra da Coreia chegaram, por exemplo, a ser 27% da pauta exportadora em 1950. Então você tem um gráfico aqui, o período, logo em 45, depois há um expressivo crescimento ao longo das décadas do Japão, e aí já no início da década, quase em 1970, já iguala-se já a economia britânica. E chega nos anos 80 a ser a segunda do mundo, ameaçando aproximar da economia americana já no final dos anos 80. Então temos um crescimento considerado um milagre econômico depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1965, você tem estimativa que a economia japonesa já era em torno de 91 bilhões de dólares. 15 anos depois, em 1980, cresceu para mais de 1 trilhão. Já era, em 1980, de longe a segunda maior economia do mundo e aproximando-se rápido dos Estados Unidos da América. Muito desse crescimento foi atribuído às políticas sustentadas do governo, do Partido Democrático Liberal. Muitos dos primeiros ministros do Partido Democrático Liberal, eles seguiram as diretrizes da indústria e do comércio. Muitos eram ex-ministros, inclusive, da indústria e comércio exterior, como o Hayato Ikeda, né, na foto, incentivando uma ampla industrialização com base em empréstimos a juros baixos ligados ao Banco Central do Japão. Então, essa política de grandes conglomerados industriais e financeiros, que depois passou a ser chamada de keiretsu, ligados ao partido e ao governo, né, vai produzir então um expressivo crescimento em áreas inicialmente estratégicas, para depois resultar numa produção de consumo, bens de consumo, né? Então, inicialmente, uma forte concentração na área siderúrgica, naval, e depois isso vai passar para produtos de bens de consumo. Na década de 60, por exemplo, o Ikeda ele vai ampliar essa construção e vai tentar consolidar uma eficiente infraestrutura nacional, né? Então, em aeroportos, portos, hidrelétricas, ferrovias, metrôs e comunicações. Então, na década de 60, o Japão já estava se estruturando para ser um país desenvolvido. Não é à toa que na década de 60 o Japão cedia as Olimpíadas e mostra ao mundo, né, como já é um país transformado. Só que existe um problema, um gargalo, porque o Japão ele tem algumas dependências, né, energéticas, né? Então, em 2012, o Japão ele ficou em segundo lugar mundial, atrás apenas da China, em importação de combustíveis fósseis, né? E para sanar esse quadro, né, o Japão ele já começa a desenvolver políticas de financiamento
estratégico industrial, como usinas siderúrgicas, em países exportadores de petróleo, né? Em 2012, eu tenho um dado aqui, 83% do petróleo vinha do Oriente Médio, em especial a Arábia Saudita, né? Além dos Emirados Árabes, o Irã, Catar e Kuwait. Eu tenho aqui até a foto, o encontro do primeiro-ministro Shinzo Abe, em 2012, com o príncipe saudita Mohammed bin Salman. Agora, só a expressão maior também da industrial econômica japonesa, ela também se traduz numa forte presença no mercado internacional. O mercado internacional, os produtos, não somente os produtos são exportados, chegam ao mercado americano e depois em boa parte do ocidente do mundo, com produtos frutos do seu investimento tecnológico, né? Então você tem, por exemplo, séries de televisão de cunho popular que começa a se espalhar pelo mundo, né, nos anos 60, com Astro Boy, depois dos anos 70, dos anos 80 em diante. Né? Nos anos 80, os japoneses começam a apresentar consoles eletrônicos, como a Nintendo e a Sony, entre outros produtos eletrônicos já considerados de ponta nos anos 80. Né? Nesse esteio, você tem manifestações de temas em séries como os de tema de kaiju, que são monstros, como Godzilla, por exemplo, animes que começam a permear a cultura popular mundial, mangás, né, que coleciona admiradores até hoje, né? Nas artes da literatura, por exemplo, você teve em 68 o Kawabata ganha o Prêmio Nobel de Literatura, né? E durante mais ou menos o mesmo período, o Yukio Mishima, né, talvez um dos grandes escritores da literatura japonesa, ele também escreve obras-primas da literatura, né, retratando os processos de transformação rápida do Japão, mas ao mesmo tempo um certo clima de desorientação e até de decadência vindos dessas transformações. Então foi bastante trágico o fato de que o Mishima depois ele comete suicídio em pleno auge da sua carreira literária, né? Eu trouxe até a ilustração dele. Na pintura, você tem um destaque até como no primeiro slide, né, do Takashi Murakami. E eu acho que ele sintetiza bem as tradições japonesas com esse elemento do mercado pop e a vibrante modernidade japonesa, né? Então tudo isso vai ter, eu falo muito da economia, da política, mas isso vai ter expressão na cultura, na sociedade, essa expressão da pujança japonesa. Essa pujança que não é simplesmente otimista, ela tem as suas complexidades, né? Talvez o Mishima seja a expressão disso, né? Agora, voltando aqui ao plano mais político, nos anos 80, no final dos anos 80, o imperador Hirohito ele chega a morrer, inclusive em 89, e no seu funeral, inclusive, foi considerado a maior presença de dignatários, de chefes de Estado reunidos na história do século XX, foi o seu enterro. Né? E quem sucede ele vai ser o imperador Heisei, né, na foto. Né? Mas já aí a figura do imperador ela já passa a ser mais simbólica, né? Ela já não tem a mesma realidade, claro, do que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se torna uma figura de Estado, tem, claro, uma importância nacional de símbolo, né? É uma da família imperial de mais longa linhagem no mundo. Só que ela apenas expressa nesse prestígio de representar uma nação, mas nada de como era a figura antes da Segunda Guerra Mundial. Né? A economia, depois de 1989, da década de 90, e aí até primeiros anos do século XXI, a economia japonesa, na verdade, ela começa a desacelerar, né? Fortemente. E isso é conhecido como as 2 décadas perdidas. Né? Chega a encolher, por exemplo, de 5,3 trilhões
dólares em 95 para 4,3 trilhões em 2007. Então é um encolhimento significativo. E isso, boa parte disso se deu com as especulações do final dos anos 80, né, do excesso da oferta de empréstimo dos bancos japoneses. E hoje atualmente, nesses anos, já na segunda década do século XXI, você tem preocupação de retomar esse crescimento expressivo do Japão. Então, por exemplo, em 2012, final de 2012, é eleito o presidente Shinzo Abe. Ele vai introduzir uma série de reformas econômicas visando estimular a economia japonesa novamente, combater a baixa inflação, a diminuição da oferta de mão de obra do país e problemas demográficos de uma população cada vez mais envelhecida. E outro dado, o Japão ele começa a China ela começa a disparar e ultrapassa o tamanho da economia japonesa em 2010 em diante. Então, alguns anos, inclusive, eu já cheguei eu achei muito curioso que o Japão foi a primeira nação que vendia-se mais fraldas geriátricas do que fraldas para bebê. A população japonesa envelhecida é significativo. Há projeções de diminuição da sua população mão de obra ativa, vai trazer consequências econômicas. O Japão ainda tem problemas de xenofobia, no sentido de que não há muitos imigrantes, como a Europa fez durante algum tempo, ou os Estados Unidos fez no início do século XX. Né? Ela se fecha muitas vezes. A dificuldade do estrangeiro se adaptar a isso, apesar de ter alguns notórios casos. Né? Então o Japão vai ter que equacionar isso. Como é que ele vai manter uma mão de obra ativa diante de uma população cada vez mais envelhecida? É uma estrutura econômica invejável. Né? O Japão, por décadas, já se torna objeto de inveja, de admiração, todos misturados no mundo. Né? A sua mudança desde a Segunda Guerra Mundial é um dos fenômenos mais notáveis no século XX. Né? Hoje os olhos começam a se voltar mais para a China, para a Península Coreana, mas o Japão já se apresenta uma fase muito mais amadurecida de desenvolvimento. E esse desenvolvimento veio muito das inovações, de adaptações. Eu vejo muito que nos anos 80, nos anos 90, e até em certo sentido hoje, o que vem, por exemplo, feito na China, as pessoas desconfiam da sua qualidade. Mas a gente tem que lembrar que nos anos 50, né, e os anos 60, os produtos japoneses eram também motivos de desconfiança de qualidade. E eles souberam adaptar, né? Eles souberam incorporar produtos do exterior e depois levar a inovação ainda mais adiante. Então o Japão, ele é hoje, junto com algumas outras nações, quase que em todos os termos de desenvolvimento humano, é uma das sociedades mais desenvolvidas. A qualidade da sua educação é entre as primeiras, as instituições de ensino, as questões de pesquisa, isso se revela em vários prêmios Nobéis, né? A tecnologia aeroespacial, eletrônica, genética, entre outros. Né? Agora, eu acho que a gente tem que levar isso com uma certa precaução, porque o Japão existe essa inovação técnica, existe elemento inclusive da criatividade na cultura, na arte, de buscar tradição e inovação. Só que ela ainda permanece, em alguns aspectos, bastante conservadora. Você tem, por exemplo, um índice de suicídio, de cobrança de jovens expressivo. Para nós ocidentais, é muito difícil entendermos a restrição da expressão individual, né, dos jovens, né, que espera-se, assim como os coreanos e chineses, de que eles tenham que ter sucesso em alguma coisa, senão eles serão vistos como fracassados. E aí até uma certa condenação do suicídio nisso.
Você tem questões das mulheres, que bastante conservador também, que muitas mulheres hoje no Japão, no Coreia, buscam o emprego, buscam o trabalho, mas existe questões de abusos dos homens sobre mulheres nos metrôs, nas casas, em violências domésticas, né? A questão, por exemplo, da diversidade de orientação, de diversidade sexual, como a homossexualidade, existe dificuldade em trazer isso à tona no Japão, né? Então tudo isso ainda permanece em aberto no Japão. Como eu costumo dizer para os meus alunos, o Japão, apesar de ter todos os índices de desenvolvimento notáveis, ele ainda permanece, tem ainda traços de conservadorismo que permeia a sociedade. Né? Então tudo isso vai permanecer. Como que o Japão vai conseguir lidar com isso? Nós, como no meu caso, meu lugar de fala, um ocidental, conheço o Japão, conheço a cultura japonesa em parte, dentro dos meus limites, mas permanecer aberto. Como que o Japão ainda vai fazer essa transição para o futuro? Ela soube tecnicamente fazer isso, ela soube sintetizar os valores de fora e das suas próprias tradições de maneira notória. Mas existe o risco, como foi algumas vezes na década de 30, como uma certa arrogância nos anos de 1980, de que não, agora o Japão ele é mais especial que os outros. E isso é muito complicado. Isso pode gerar ondas de ultranacionalismo novamente. Por enquanto, no horizonte dos tempos não há problemas, mas ainda existem pendências conservadoras no Japão. Essas pendências ainda devem ser equalizadas. Alguns anos atrás eu vi manifestação na Coreia do Sul e no Japão das mulheres, por exemplo, exigirem andar sem sutiã, por exemplo. O que é algo significativo, porque elas buscam agora um papel de maior liberdade de expressão. Né? Então, como que isso vai ser resolvido no ambiente japonês? E eu acho que em termos de sociedade, é uma sociedade que está bastante envelhecida. E eles vão ter que resolver isso. Né? É oneroso, o Estado japonês ele é rico, mas existem limites e tem que se enxergar o futuro disso. E no final das contas, eu tentei ao longo desse curso apresentar para vocês um quadro, né, do Japão ao longo da sua história, e espero ter contribuído aí para a reflexão da sua história. Eu acho uma das histórias mais fascinantes, né? Já há alguns anos pesquiso a respeito, né, e trouxe tentar contribuir para a reflexão a respeito desse país tão singular, tão notável que é o Japão. Novamente, antes de encerrar, eu tenho meu livro aqui para vocês, né, aí embaixo, para melhor acompanhamento das aulas, e façam um bom proveito. Tá bom? Obrigado aí pela audiência.